Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Eles investiram numa planta fabril nova, 3 vezes mais capacidade do que a anterior. Não foi só em planta produtiva, não, em pessoas também. Trouxeram um time experiente para compor o quadro e crescer ainda mais. Parece o retrato de uma startup, não é? Mas é uma empresa madura com mais de 10 anos de mercado. Estou falando da Latinex, dona de 5 marcas de alimentos, entre elas a Fit Food, que colocou a Latinex no cenário de alimentação saudável, do mercado de alimentos saudáveis. E a gente vai entender agora como é que foi esse crescimento. Será que foi Fit Food que puxou esse crescimento? É a onda do saudável que está fazendo isso? Ou qual foi o pulo do gato para manter essa empresa saudável, ativa e crescendo sempre? Para falar sobre essa experiência, eu convidei o Eduardo Moraes. Ele é CEO e fundador da Latinex. Eu tenho certeza que esse papo vai te trazer muitos insights. Eduardo, muito obrigado por estar aqui em mais um episódio do BHB Foodcast. É um prazer poder falar com você, empreendedor aí, raiz, no sangue. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom poder compartilhar os aprendizados, os acertos que a gente teve até agora com o público de vocês. Falando nisso, praticamente 60% das empresas no Brasil, segundo dados aqui do IBGE, fecham nos primeiros 5 anos. Poucas sobrevivem. Vocês já estão há 10 anos no mercado, indo para 11. Você conseguiria listar para a gente 3 principais razões para que isso acontecesse? Qual que é essa tríade do sucesso para você? Gostaria muito de ter a tríade do sucesso, mas eu vou compartilhar com vocês o que para a gente, num recorte de tempo e de espaço, foi importante. Eu acho que o que permeia os outros 3 fatores que eu vou trazer é a abertura e quase uma obsessão pela mudança. A gente muda muito, o tempo inteiro, não tem medo e busca essa mudança. Então, eu acho que essa abertura à mudança casou com um momento de mundo em que a mudança é quase o imperativo. Mas eu brinco aqui que a gente roda em modo beta. Então, a gente é beta o tempo inteiro. A gente ainda não sabe qual que é a nossa versão definitiva. E a gente vai testando hipóteses ano após ano, linha após linha, tamanho de pacotinho, sabor atrás de sabor. Então, acho que essa perspectiva de modo beta é o que nos trouxe até aqui. E dentro disso, são 3 coisas que eu elenco como as principais. Eu acho que a primeira é a agilidade. Então, é fazer as coisas numa velocidade diferente, mais rápido. Isso tem impactos positivos e negativos. Não é para todo mundo, é uma companhia peculiar. Muitos não se adaptam, os que se adaptam gostam muito, então é uma forma peculiar de ser. A segunda é a própria adaptação. Então, se a gente gosta de mudança, a gente tem que se adaptar a modelos, a formatos, a ambientes, a velocidades, a estilo de gestão diferentes. E o terceiro que permeia é o que eu chamo de aprender a aprender. Então, a coisa mais perigosa que eu digo que aqui a gente é não saber o que você não sabe. Então, a gente sabe exatamente o que a gente não sabe e busca conhecimento de fora o tempo inteiro. Então, eu não sou da área, esse negócio não vem de família, não sou industrial, não aprendi como fabricar nem marcas, nem produtos. Tudo que eu sei, eu aprendi com terceiros, com as outras pessoas. Então, para a gente, essa troca, esse aprendizado contínuo, eu acho que se eu tivesse que escolher é a abertura à mudança, e o segundo, eu acho que é esse aprender a aprender. Tem tudo a ver com mindset, com cultura de startup, né? Vocês não são uma startup, provavelmente, porque já tem 10 anos de mercado, mas vocês se comportam como uma, pelo que você me falou. E no último ano, agora em 2020, vocês tiveram um crescimento bem expressivo, né? Conta pra gente, devido a que esse crescimento foi maior e um retrato maior da Latinex, para quem não conhece também, as suas marcas, enfim. Então vamos lá, vou começar do começo. A Latinex tem 5 marcas, começando pela mais aderente ao público que nos ouve, é a Fit Food, uma marca de alimentos saudáveis. A segunda marca é a Smart Temperos, que é uma marca de temperos focada em procedência, receitas, né, o gourmet e praticidade em embalagens inovadoras, mais práticas, como os temperos com moedor, sais para churrasco, etc. Terceira é
a Fronteira, que é uma marca étnica de salgadinhos, porém de salgadinhos permissivos, os Better For You, que provavelmente também conversa com o público que nos ouve. E a quarta é a marca Taste & Co, que é uma marca teste, ainda está na fase da incubação, a gente está testando caminhos, ainda não está madura. A quinta marca é uma marca de batatas fritas da Inglaterra, importadas, então ainda é herança do nosso modelo anterior de negócio. Então, o nosso modelo anterior, nós começamos lá em meados de 2009, como uma importadora de marcas de terceiros. Então, nós importávamos 10, 15, 20 marcas do mundo inteiro, desde curry da Tailândia até a batata frita da Inglaterra, passando por temperos da África do Sul. E nós testávamos, introduzíamos esses produtos no mercado brasileiro. Então, até 2009, até 2015, nós éramos importadores e distribuidores de marcas exclusivas. De 2015 para frente, a gente começou a criar as nossas próprias marcas, que são essas que eu falei. E de 18 para cá, nós tivemos a insana ideia, ousada ideia, de montar uma indústria. Então, nós montamos uma primeira indústria em Curitiba, e agora acabamos, ao longo de 2020, inauguramos uma nova indústria de 8 mil metros, ainda aqui em Curitiba, já internalizando 90% de tudo que a gente faz e vende. Então, nós estamos nessa fase. Essa é a Latinex, uma empresa que evoluiu lá atrás de um modelo tradicional de importar e distribuir, e agora a gente está aqui 9, 10 anos depois como uma indústria flexível, adaptável de produtos de nicho. E por que você mudou? Qual que foi o insight que você teve? O que foi o número que te mostrou que você estava num caminho que não era mais tão promissor assim, essa coisa da importação? Legal. Primeiro, o mercado. Quando a gente olhava para o Brasil e para o resto do mundo, estava claro que os importadores, meramente importadores, tinham um limite. Dali para frente, ou eles criavam suas próprias marcas, ou eles cresciam mais devagar. Segundo, a gente vive no Brasil, um país extremamente instável, e com a taxa de câmbio oscilando, nós não conseguíamos fazer investimentos de longo prazo. Terceiro, a flexibilidade que a gente queria. A gente acredita num modelo de indústria diferente. A gente acha que a indústria está passando por um momento de transformação, cujos principais ativos, que eram aqui a marca e a estrutura, passaram a ser passivos num ambiente que o consumidor muda muito e muda muito rápido. Eu falo, poxa, como é que eu consigo atender esse cara na mesma velocidade que os gostos dele variam? Então, eu preciso ter uma indústria que tenha flexibilidade, uma capacidade de adaptação para acompanhá-lo na jornada, seja no momento em que ele está mais aberto a sabores ou indulgência, um daqueles palavrões que a indústria gosta de usar, seja no momento em que, na segunda-feira de manhã, a calça aperta um pouco e ele pensa em controlar e ter uma alimentação mais saudável. Mas eu quero, como indústria, estar presente nessa jornada ao longo da vida dele. E para fazer isso, eu precisava ter o controle da produção, tanto pela flexibilidade quanto pela margem. Perfeito. Dentro disso, o que você teve de herança foram os seus clientes. A interface que você tinha com o trade, isso se manteve, né? Você passou a ser uma indústria, mas você já tinha essa carteira que ajudou você a crescer também mais fácil como marca? É esse o caminho? Exatamente. Foi essa parte. Nós tínhamos já toda a distribuição formada, o relacionamento com o trade, o relacionamento com o consumidor, a estrutura para dentro de desenvolvimento de produtos de qualidade, de sourcing, de abastecimento, tudo isso nós já tínhamos pronto. O que a gente fez foi dar o próximo passo e verticalizar a cadeia. Isso é curioso você perguntar, porque quando a gente conversa com as startups, uma das teóricas alegadas vantagens do modelo de negócio é sempre ser asset light, né? Sem ativos. E a gente aprendeu ao longo dessa jornada, e nós éramos assim também, a gente aprendeu que no Brasil e em alguns outros mercados é justamente o contrário. É importante você ter alguns ativos para controlar a cadeia e não ficar totalmente na mão de terceiros desguarnecidos. Então, é um modelo um pouco diferente do que a gente ouve por aí,
E a gente tem apostado nisso nesses últimos 2 anos e posso dizer agora, depois de ter passado por essa fase de transição, que funciona. Que bom, que bom. É um modelo diferente mesmo, como você falou, né? As empresas querem se livrar dos processos produtivos, de investimentos em grandes fábricas, e você fez um caminho contrário que está dando certo. Agora, você acredita aí, a fábrica que você montou, a sua visão de negócios para o futuro, você acredita que é o mercado de saudáveis que vai puxar essa corda de crescimento para a Latinex? O Brasil hoje é o 4º país maior do mundo, segundo o Euromonitor, no mercado de alimentos saudáveis, né? Dentro disso, o portfólio de vocês, com as marcas, principalmente Fit Food, também está crescendo. É o que você imagina para um futuro próximo, crescimento via mercado de saudáveis? Eu adoraria ter a resposta para essa questão, mas quando você coloca as aspas sobre os saudáveis, é exatamente aí que eu quero entrar. O que é saudável? O que é natural? O que é começar funcional? a discutir isso, a gente vai longe aqui, porque Exato. Eu realmente não gosto desse termo. Quem me escuta aqui sempre sabe. Eu tampouco. Gosto desse termo, é que é habitual para o mercado a gente tratar assim, né? Virou um segmento. Eu recebo 2 ou 3 apresentações de empresas ou de mercado com números diferentes toda semana sobre o que é o saudável. Quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê que já existe salsicha saudável. Sim. Mas como assim? Né? Plant-based. Então acho que a gente... Não, mesmo salsicha de carne tradicional, a de porco, de carne, tem um investimento da Hormel Foods nos Estados Unidos que está arrebentando. Então é curioso, o que eu gosto de... A gente deu um enfoque diferente aqui. Mais do que o saudável, o funcional ou o natural, no que a gente mira é o modelo de indústria. Como que você abastece o trade com marcas de nicho, sejam elas mais saudáveis, sejam elas mais naturais, sejam mais permissivas, sejam mais orientadas ao sabor, os indulgentes. Como que eu faço coisas em menor escala que satisfaçam um consumidor em constante evolução? Então, o nosso modelo como Latinex é muito mais uma solução de indústria. Como Fit Food, não. Como Fit Food, sim, eu preciso acompanhar o consumidor do saudável, aportando densidade nutricional nos alimentos que ele come todo dia. Então, se eu gosto de salgadinho, eu vou ter um salgadinho mais nutritivo. Se eu gosto de comer macarrão, eu vou ter um macarrão mais nutritivo. Se eu gosto de chocolate, eu tenho uma versão do chocolate com uma base de arroz integral. Então, são movimentos diferentes para a Latinex e para a marca Fit Food. Para a gente é super complexo administrar esses dois dentro de casa. Imagino que até canais de distribuição também você precisa ir para pontos de vendas diferentes com essas marcas, né? É bem desafiador. Agora, falando em marca Fit Food, então, dando um enfoque um pouco maior, quais os produtos hoje fazem parte, para quem não conhece ainda, desde quando vocês têm, quantos SKUs vocês têm, e se você imagina um crescimento de Fit Food como um grande guarda-chuva, como se fosse uma marca Nestlé, vamos supor, né? Que você tem diversas categorias embaixo dela, ou se ela precisa focar em algum nicho mais específico, você já entendeu que o crescimento é por aí, ou porque você está investindo em plantas fabris nessas categorias? Essa pergunta é ótima. É um dilema existencial constante de uma marca que mira no saudável. Tem 2 caminhos, você retratou bem. Um deles é o de, que a gente brinca aqui, que é o fit foodizar as categorias. Então, toda categoria de alimento comportaria um percentual mais saudável, com menos ingredientes nocivos, com a densidade nutricional mais alta. Porém, é difícil você executar isso no trade. Você precisa criar autoridade, credibilidade, mostrar uma verdade em uma categoria específica para depois expandir. E a gente vê vários casos de marca que fizeram isso ou de maneira inadequada em termos de sortimento ou no momento errado. Então a gente já sabe o que não fazer. O que fazer a gente ainda não sabe, mas o caminho que a gente vai testar, que está testando, é de entrar em salgadinhos, que era uma categoria que tinha menos oferta de salgadinhos nutritivos, expandir para a macro categoria de snacks, então pode ser um chocolate, um doce, tudo que você come apostando em praticidade. Não é só não se sentir culpado, é aportar nutrição através dos
veículos que você já está acostumado e que você gosta. Todo mundo gosta de salgadinho, ou pelo menos a maioria das pessoas. Todo mundo gosta de macarrão. E agora a gente vai expandir um novo teste de 2021. A gente vai expandir para ingredientes. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu durante a pandemia. Legal, eu como quando eu estou fora de casa, eu como entre as refeições, mas eu quero cozinhar com fit food. Então a gente está lançando uma linha de farinhas mais funcionais, à base de leguminosas, para as pessoas cozinharem com esses ingredientes. Então hoje a gente tem salgadinhos, a gente tem chocolate, de chocolate tanto em barra quanto biscoito de arroz coberto com chocolate. A gente tem pasta de amendoim, a gente tem nuts e a gente tem macarrão. Para 2021, a gente tem 2 lançamentos, então em primeira mão já te conto. Um deles é um biscoito de arroz, como vocês já veem do concorrente, não vou falar para não fazer propaganda, mas é um biscoito de arroz em um pacote de 100 e poucos gramas e uma linha de ingredientes para cozinhar. Esses são os 2 lançamentos. E o relançamento, desculpa, tem também o relançamento da linha de macarrão funcional. A gente está lançando um macarrão de grão de bico, um macarrão de arroz com feijão e um macarrão de milho com ervilha, também para entrar no dia a dia das pessoas na cozinha. Vi, já estou super curiosa para provar esses macarrões aí, muito interessante. E você falando em portfólio, extensão, inovação, como que ficou isso durante a pandemia para vocês? Segundo os dados da GSI, por exemplo, a média de lançamento de novos produtos dentro da categoria de alimentos, esse ano vai ficar 26% abaixo do que foi 2019. Então, no começo, lógico, todo mundo tirou o pé, ninguém sabia para que lado que esse barco ia, todo mundo achando que ia ter uma retração muito maior. Acho que o mercado de alimentos como um todo sofreu menos. Mas como que foi para vocês trabalhar com inovação, se parou ou não parou? E uma vez que vocês lançaram produtos, como que foi essa aceitação no trade? Cadastrar um novo item, esse relacionamento que ficou virtual também com os compradores, dificultou esse processo? Como é que vocês adaptaram a tudo isso? Acho que você já quase que respondeu. Foi exatamente o que aconteceu. O trade sofreu uma mudança de forma de trabalho. Então, imagina se já era difícil você abordar os compradores, os gestores de categoria fisicamente. Quando passou para o virtual, a gente teve duas questões principais. Primeiro, passou para o virtual. Segundo, o varejista precisou focar em abastecimento do pão quente, né, daquilo que ele precisava ter na loja sim ou sim. Então, os supérfluos, os especiais, nos quais se encaixam saudáveis e afins, ficaram em segundo plano. Então, o orçamento já estava comprometido com isso e o foco também. Então, todos os lançamentos a gente ou deixou para 21 em função de estratégia, ou por atraso e quebra da cadeia de suprimentos, ou principalmente porque o trade não estava muito aberto para lançamentos, precisava garantir o que já tinha na grade. Então, foi um ano muito difícil para lançamentos. Por outro lado, como sobrou tempo de execução, sobrou tempo para desenvolvimento, a gente preencheu o pipeline com coisas novas já para 2022. Então, houve aí um deslocamento das janelas de lançamento. A sua equipe de desenvolvimento de produtos, de P&D e inovação, ela é única da Latinex para todas as suas marcas ou você foca em diferentes grupos? A equipe é própria e ela é comum a todas as marcas. Tem alguns motivos. O primeiro deles é porque a gente aprende muito entre uma marca e outra. Vários perfis são similares, vários comportamentos são similares. Tudo que a gente aprende em uma marca, a gente consegue transportar para outra. Porém, essa equipe, apesar de própria e única para todas as marcas, ela é aberta. A gente faz cocriação, como eu falei antes, com várias outras entidades, empresas, indivíduos, e isso tem sido uma força propulsora para a gente. É um modelo diferente da indústria tradicional, que para a gente funciona muito bem. Quanto mais gente diferente a gente traz para dentro do processo de criação e desenvolvimento dos produtos, melhores resultados a gente tem.
Eu acho que esse é um dos diferenciais como empresa e que a gente pretende expandir daqui para frente. Falando em distribuição, a gente falou da dificuldade que, né, era conversar com o comprador do trade e tudo mais. Os canais de e-commerce para você hoje já são representativos? Como é que vocês lidaram com essa adaptação na pandemia também? Não são, e a gente fez questão de não correr durante a pandemia, como muitas empresas fizeram, rumo ao e-commerce desenfreadamente e encontrar ou construir uma solução ruim. A gente já tinha o plano de lançar Fit Food no canal, no e-commerce, vai ser no primeiro trimestre de 2021, mas a gente queria também ter um enfoque um pouco diferente de cocriação com os consumidores através do e-commerce. Então a gente está construindo essa solução, é um pouco diferente, difícil construir uma ferramenta na qual a gente converse e desenvolva produtos exclusivos para o e-commerce que, se testados durante 6 a 12 meses com resultados satisfatórios, podem ir ao trade físico, ao canal físico também. Então a gente está construindo todo um processo e adaptando ele para o e-commerce para ter essa solução exclusiva. Então nós temos hoje basicamente a venda através dos e-commerce dos nossos clientes que têm operações físicas também. Sim. Dos varejistas que já nasceram como e-commerce, nós temos alguma atuação, mas canais próprios não, somente no Q1, no final do primeiro trimestre de 21. E aí você acha que faz mais sentido começar por Fit Food mesmo, usar esse laboratório com essa marca? O consumidor de Fit Food está mais preparado para o e-commerce? Não sei se mais preparado, mas ele é mais curioso, aberto, digital, se engaja mais em conversas com a marca. A gente nota pelas redes sociais que vem crescendo muito, e principalmente pelo engajamento. Mais do que número de usuários, a gente vê o engajamento, a interação. Então a gente quer um canal para ter essa conversa de maneira estruturada, continuada, e que ela resulte em soluções que venham a beneficiar esse consumidor que está se engajando. Então é uma arquitetura aí do formato que está levando mais tempo do que a gente imaginava, mas sim, acredito que Fit Food é a marca mais adequada, já temos alguns indícios consistentes ao longo do tempo, e a gente vai fazer uma aposta, como tudo que a gente faz é um teste, tem as suas métricas, tem o seu tempo, e espero que dê certo, porque é uma solução que já se mostrou bem acertada em cosméticos e outras categorias, mas em alimentos a gente vê poucas marcas conversando e tendo resultados de cocriação e prototipagem com os consumidores através dessa conversa. É verdade, eu quero acompanhar de pertinho aí para ver esse projeto, que acho que vai ser bem, bem bacana. Se você tivesse que comprar uma marca hoje, Eduardo, uma marca no mercado, eu não sei se é esse o jeito que o Latinex tem para crescer também, se você pensa nisso no futuro, mas que características essa marca, essa empresa precisaria ter para fazer parte do teu portfólio, para você olhar, olha, acho que isso aqui é promissor? Primeiro sim, nós tentamos comprar marcas ao longo do tempo, nós criamos as nossas próprias marcas porque não conseguimos comprar. Então, é um caminho, é uma forma de crescer. Estamos olhando constantemente, temos interesse. Falem conosco se vocês conhecerem, quem nos ouve, se vocês conhecerem marcas que fazem sentido dentro do nosso portfólio e dentro dos nossos canais. E a gente busca marcas que tenham características peculiares. A gente gosta de coisas diferentes. A gente busca quem teve a ousadia de desafiar o status quo e faz coisas nas quais as pessoas, os fundadores, acreditam e que tenha já atraído uma base de fanáticos, de fãs, sejam muitos, sejam poucos, mas que acreditam, sigam essa ideia. O que a gente não gosta de marcas muito técnicas, funcionais, que esqueceram ao longo do tempo que o 90% da decisão de alimentos é sabor. Então a gente tem visto muito isso, as marcas se afastarem do sabor e tratando o alimento como se fosse remédio. Disso a gente não gosta. A gente não olha, a gente não quer. O que permeia as nossas marcas e a nossa empresa é o sabor. A gente só consome o que a gente gosta, o que a gente quer comer, o que a gente quer abrir numa festa e dividir com as pessoas. Do contrário, você é o chato do alimento que faz bem.
Então, isso a gente não quer. A gente quer, de alguma forma, usar o sabor como fio condutor em todas as marcas, linhas de produtos e acompanhar o consumidor com sabor. Agora, para finalizar, eu sei que você já falou isso ao longo da nossa conversa, deu alguns spoilers aí para 2021, mas como é que está esse planejamento para um ano tão nebuloso, né? A gente aprendeu esse ano que a gente não consegue prever muita coisa. Como é que você está fazendo o planejamento para a Latinex, tratando metas de crescimento, lidando com esse formato novo que a gente tem híbrido de trabalhar, né? E aí, deixa a sua mensagem final também para o pessoal que está ouvindo a gente, que está nesse mesmo momento, passando por esse mesmo momento de planejamento. Vida, primeiro eu quero dizer que eu estou tão aflito e desnorteado como a maioria das pessoas que nos ouvem. Segundo, que se alguém disser que sabe o que vai acontecer em 2021, provavelmente a pessoa é louca ou ela está mentindo deliberadamente. Terceiro, a gente está lidando com 3 cenários e a gente tentou isolar o primeiro trimestre dos demais 3 trimestres. Então, como boa parte do nosso investimento aconteceu entre 18 e 20, a gente entra em 21 numa situação mais confortável em termos de investimento. Basicamente, tem uma variação de crescimento aí de 20% a 40%, porém apenas com a mudança nos investimentos que são e despesas variáveis. Então, a gente ainda tem alguma flexibilidade em função da nossa história. Mas confesso que com bastante medo do que pode acontecer. Não é uma situação confortável. Eu estou bem apreensivo com o cenário entre 21 e 23. Então, respondendo objetivamente a pergunta, com 2 ou 3 orçamentos diferentes e esperando o que vai acontecer no primeiro trimestre. Vários cenários possíveis, né, Eduardo? Vários futuros possíveis a gente tem pela frente. Então, dar um passo de cada vez. E que bom que você, pelo que você mostrou aqui nesse podcast, já é uma empresa que está disposta à mudança, aberta a essa adequação rápida, que eu acho que é isso que vai fazer com que as empresas se mantenham no mercado. Quem não consegue se adaptar de uma forma veloz, né, já diria Charles Darwin, não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive, é o que mais fácil se adapta, né, consegue se adaptar. Então, boa sorte a todo mundo aí. Eu acho que vai ser um ano desafiador, com certeza, isso ninguém tem dúvida, mas pode ser um ano, esperamos, mais positivo do que 2020, né? Esperamos que sim, já estou com os dedos cruzados. Boa sorte para a gente. Obrigada, viu, Eduardo? Um abraço para todo mundo que ouviu a gente. Quem quiser saber mais sobre a Latinex, pode entrar no site. Aqui no link do podcast a gente vai deixar todos os contatos e as informações para vocês também. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço.